o Rafael Rezende, o Caio Ribeiro. Ô, Caio, você vê que tem um monte de traíra aqui, né? Negócio do John Travolta. Mas você vê, mas eu fiquei bonitinho de John Travolta. Eu queria que o Rafa só pedisse para você, até o final do programa, já que a gente tem a imagem, tem a história, que você ensaiasse um passinho, né? Nos brindasse com esse momento, né? Só isso, você quer que eu ensaie um passinho, tá bom. Vamos falar então de Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, a vitória do Flamengo por 2-1. O Vasco estava sem técnico, né? Tá com técnico sub-20. O Vasco tá passando por problemas políticos, problemas técnicos, problemas financeiros, torcida fazendo pressão, enfim. Mas saiu na frente do Flamengo, que foi até surpreendente. O Vasco saiu na frente do Flamengo com esse gol do Thales Magno. E o Flamengo conseguiu a virada. O que você viu de bom? Se é que você viu alguma coisa de bom nesse clássico, o que eu confesso a você que foi abaixo da minha expectativa. Mas em relação ao Flamengo, eu esperava mais do time do Flamengo. Rafael Rezende. Sim, faz sentido, né? Pensar que quem tem mais para oferecer poderia ter um desempenho melhor. Mas acho que passa muito pelo que é, claro, né, a motivação do Vasco e dos outros no Rio também, quando tem um confronto contra o Flamengo, por tudo que é falado, né? Acho que o Vasco fez um jogo de superação. A jogada do Caio Tenório no primeiro gol é uma tirada da cartola, né? Ele tá pressionando o Bruno Henrique, consegue essa antecipação ao Felipe Luiz e acha um passe espetacular, cortando a zaga por dentro e achando o Thales Magno. Mas o Flamengo acho que sempre teve o controle do jogo, né? Claro que o gol cedo do Vasco traz esse desenho de um Flamengo buscando, por mais que não tenha também conseguido acelerar tanto a partida assim. Acho que passa pelo que muita gente criticou, que foi a utilização do Gerson pelo lado direito. Sim. Foi exatamente a função que ele desempenhou voando contra o Sport. Contra o Sport então, ele foi bem nessa função? Muito bem. Então não acho que seja por aí. Mas é óbvio que Arrascaeta e Everton Ribeiro têm muito mais naturalidade para desempenhar essas funções de jogador que parte da direita e do meia centralizado. Hoje com Gerson e Diego, como foi no meio de semana, há uma dificuldade maior para se trabalhar em cima do hábito. A mesma coisa a questão do jogo de posição, né? Eu concordo que ele é contracultural, que não é tão simples no futebol brasileiro um treinador que tem as ideias do jogo de posição, que imagina que é a bola que tem que chegar aos jogadores e não ao contrário, que não permite que eles tenham uma liberdade de movimento como é comum dentro do futebol brasileiro. Eu acho que esse cara vai encontrar dificuldade, uma resistência inicial para aplicar o trabalho. O que não significa que é isso que está fazendo o time jogar bem ou mal. Porque senão vira a seguinte situação. Toda vez que o Flamengo faz algo de muito bom, os jogadores individualmente são fantásticos. Toda vez que o Flamengo faz algo de ruim, esse jogo de posição não vale nada. Não dá, né? Quando ganha é o Flamengo do Jesus. Quando perde é o Flamengo do Domenech. Tá tudo linkado. Quando joga bem é o Flamengo do Jesus, ou então são os jogadores que chamam a responsabilidade. Quando não joga bem é porque quem atrapalhou foi o técnico. Agora, tentando fazer um contraponto nessa história do Gerson, o Caio, não é um desperdício botar o Gerson ali, independentemente da função ou da posição, porque ele joga muito no meio de campo, né? Não é um desperdício, tendo em vista que você tem o Michael, por exemplo, no banco de reservas, ou o Vitinho, que poderia ter jogado aberto na direita, se bem que o Michael entrou mal, né? Que eles são muito diferentes, né? Nenhum deles daria essa função do Everton Ribeiro, do cara que abre o corredor. Mas o Isla, que jogou no meio de semana, é muito mais passador, ataca a linha de fundo, ataca a profundidade o tempo todo. E o Mateuzinho é mais tímido nesse sentido. Então faltou gente próxima ao Gerson. Mas não porque o Gerson não pode jogar ali. Eu entendo que ele jogue bem por dentro. Contra o Barcelona lá em Guayaquil, ele jogou aberto lá na esquerda e fez um partidaço. Ele tem vindo bem nesses últimos momentos de instabilidade, a questão da Covid, enfim, o afastamento dos jogadores. Mas não pela função em si, ele não foi tão bem hoje, entendeu? Mas muita gente foi em cima disso. De qualquer maneira, depois o Domi fez as alterações e botou o Michael no time, trazendo o Gerson de novo para o meio de campo. Como é que você enxerga isso, Caio? Não, eu acho que o grande jogador, ele se adapta a qualquer esquema e a qualquer posição. E o Gerson é um grande jogador. Para mim, há muito tempo, desde o ano passado, que merece uma oportunidade, inclusive na seleção brasileira. Eu gosto dele vindo de frente para o jogo, como segundo homem de meio de campo, pegando essa bola e dando velocidade nessa transição do meio para frente. É onde eu acho que ele rende mais. Agora, é como o Rafa falou,
as outras posições em torno do Gerson não existe essa possibilidade, porque estão servindo as suas seleções. Então é um quebra-cabeça que você tem que ir ajustando e muitas vezes jogando de acordo com o adversário. O que eu acho que é importante é que o Vasco voltou a ser competitivo, coisa que não tinha sido nem contra o Atlético Mineiro e nem contra o Bahia. Então, o torcedor vascaíno, lógico que está de cabeça quente porque perdeu para o principal rival, porque é a terceira derrota consecutiva, mas pelo menos voltou a ser um time mais parecido com o que era no início da competição. E isso te impõe dificuldade para o Flamengo. Uma coisa que eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ter muito claro é que 2020 é um ano completamente diferente do que foi o ano passado. O que a gente viu como imposição sobre os adversários, volume de jogo, oportunidade de chances de gol, goleando, um time que dava gosto de ver, esse Flamengo não existe mais, tá? E por que não existe? Agora é um Flamengo mais comum. Por que não existe? Eu acho que por uma série de fatores. Pelas ideias de jogo do seu treinador, isso não significa que ele não seja bom, mas ele é um pouco mais normal em relação aos trabalhos que a gente está acompanhando por aí. Eu acho que o Jesus era muito diferente, como movimentação, como dupla de ataque, ele tinha sincronismos de movimentos ofensivos que o Domi não tem. E aí os jogadores compraram aquela ideia e estavam muito à vontade no esquema. Então aquele Flamengo não vai se impor com a naturalidade que a gente estava acostumado. Esse Flamengo não é um time que vai ganhar de qualquer adversário em qualquer lugar, não, vai passar dificuldade, vai perder como perdeu na Libertadores, mas como tem jogadores melhores que os outros, continua brigando por todas as competições, só não é mais super favorito. Hoje, por exemplo, eu acho que o Galo joga um futebol mais bonito do que o do Flamengo. Agora, o Flamengo tem potencial para ganhar do Galo, claro que tem, perdeu já, né, jogando no começo do campeonato, mas é um clássico que pode acontecer qualquer coisa. Aí, quando você perde Everton Ribeiro, quando você perde Arrascaeta, o time tem uma queda de rendimento, porque são jogadores que fazem a diferença e que estão muito entrosados, ou vinham muito entrosados nesse tipo do Flamengo. Agora, eu fico ouvindo o Caio falar, e ele tem toda a razão, Rafa, o Flamengo continua sendo um timaço, tem um grande elenco, tem ainda um elenco acima do que se esperava, porque a molecada tá dando muito resultado também, né? Apareceram como soluções os meninos no momento em que o Flamengo estava mais fragilizado por causa da Covid, mas é um time que parece que perdeu o encanto, né? Não é mais aquele time que enche os olhos, que joga por música. Eu acho que já estava sendo um ano abaixo com o Jesus. Porque uma temporada seguinte a um time que conquista tudo da forma que o Flamengo conquistou, foram 5 taças em menos de um ano, né? É muito absurdo. E jogando da forma que jogava, né? Sobrando como sobrou em vários momentos. É muito difícil você replicar tudo exatamente igual no ano seguinte, ainda mais pelo ano que a gente está vivendo. O próprio Flamengo do Jesus, o pré-pandemia sobrava no Rio, porque é uma obrigação hoje, né? Dada a distância que se criou do Flamengo para os demais, administrativamente, em termos de gestão, qualidade do grupo, enfim, dos profissionais que estão envolvidos no trabalho. Mas, pensando em retorno, o que era um trabalho, por mais que tenha sido extremamente curto, era de um time que encontrou dificuldades contra o Fluminense, que também foi muito em cima de estratégias para um confronto específico, de motivação, do que é tentar incomodar esse Flamengo. E a gente ainda está falando do trabalho anterior, não está falando do trabalho do Domi. A questão do trabalho que traz o jogo de posição é que ela também encontra resistência num primeiro momento. Não é tão simples assim de você trazer essa metodologia, mostrar para os jogadores que estavam fazendo algo bem distinto e que era extremamente vencedor e esperar que esse casamento seja o ideal, de cara, né? Acho que há uma resistência, há um incômodo e mesmo que a resistência não seja algo que gere um rompimento, há essa questão que você está falando, não joga mais por música, não joga mais de olho fechado, porque esse sincronismo, essas movimentações, a coordenação do time se modifica. O jogador passa a pensar antes de agir, e esse tempo que ele perde tira essa intensidade na ação, com e sem a bola. Não é uma questão física, é uma questão de tomada de decisão, é uma questão de pensamento do jogo, porque é muito diferente da realidade que eles estavam acostumados, e que historicamente, dentro da carreira, eles tiveram para desempenhar. O futebol brasileiro é muito baseado na questão da liberdade de posição, de movimentação. O jogador se aproxima da bola o tempo todo. No jogo de posição, não. E eles estão no meio do caminho, eles estão transitando nesse sentido, né? Por isso não tem mais 2 caras atuando por dentro o tempo todo, 2 atacantes,
de movimentação constante, um saindo da posição, como o Gabigol, o outro entrando, como o Bruno Henrique. Você passa a ter um cara aberto de cada lado, tentando alargar o campo, em vários momentos os laterais por dentro. Você vai ter comportamentos como os que o Sampaoli tem. E aí a busca é para que isso aconteça cada vez mais rápido dentro dos jogos, para que vire um hábito, para que o cara consiga ter o que se chama de automatismo, né? Que é quase o fazer sem pensar, ou pensando o mais rápido possível. Só que isso não é da noite para o dia, não é estalar o dedo. E eu acho que é isso que falta ao Flamengo. Rafa, Fala, Caio. Posso só acrescentar uma coisa que eu acho super importante? O Rafa citou o Galo, né? A gente até levantou essa questão na segunda-feira no Bem Amigos. O Sampaoli tem esse diferencial, né? De fazer os jogadores responderem de uma maneira muito rápida, né? Então a gente fala, continuidade de trabalho, o cara acabou de chegar. O Sampaoli, tanto no Santos como no Atlético Mineiro, o time começou a jogar rápido, obter bons resultados e com volume de jogo. Mas existe uma grande diferença entre o Atlético e o Flamengo. Qual é? Os jogadores do Flamengo, que são os mesmos na sua grande maioria, eles estavam acostumados com um sistema de jogo extremamente vencedor. Eles, como o Rafa acabou de citar, jogavam de olho fechado. É o que a gente fala no futebol. Quando as coisas dão certo, quando o time está bem, quando está organizado, você não cansa. Você joga por prazer, você joga de primeira, você chega toda vez na cara do gol. Quando você tem uma mudança na forma de jogar, de uma forma vitoriosa, você encontra resistência. O Galo não, o Galo vinha de um momento difícil, de um momento ruim nesse início de temporada. Então é mais fácil que os jogadores se predisponham a pegar um novo jeito de jogar e deem uma resposta. O Flamengo não, era um time que estava dando tudo certo, então jogador, agora estou falando como ex-jogador, às vezes a gente é folgado mesmo, a gente acha que sabe mais que o cara, a gente olha e fala, pô, tá dando certo, você tá querendo inventar roda? Pô, dá continuidade ao que vinha sendo feito, pô, eu estava acostumado a jogar com uma dupla de ataque, agora eu vou ter que jogar no meio dos zagueiros, o meio de campo olhava para o lado, tinha o lateral passando na direita, o lateral passando na esquerda, os meias fechados, 1000 opções, agora eu tenho 2. Então, eu só acho que, assim, a resposta do Sampaoli no Atlético Mineiro é mais rápida, porque ele não pegou um elenco viciado em vitórias, como o Flamengo pegou. E aí eu queria só tirar um pouquinho do peso da responsabilidade do Domi e dar um puxão de orelha em alguns jogadores do Flamengo. Quando você ganha o que o Flamengo ganhou, quando você ganha Carioca, Brasileiro, Libertadores e faz um jogo como fez com o Liverpool, mesmo reconhecidamente o Liverpool hoje sendo mais forte que o Flamengo, mas você indo lá e medindo forças, você se acomoda. Você acha que pode ganhar jogos a qualquer momento. Você, ao invés de usar o tempo em que não houve futebol para se preparar, para se cuidar, para chegar em forma, para chegar magro e ter uma resposta mais rápida, este relaxamento, esta acomodação que muitas vezes é inconsciente, porque você está tão acostumado a ganhar jogo e ganhar campeonato que você fala, putz, eu vou ganhar o jogo a hora que eu quiser. Isso tem um preço. E muitos jogadores do Flamengo chegaram fora de forma. Quando o Rafa fala que mesmo com o Jesus o Flamengo já não estava repetindo as atuações do ano passado, eu acho que é por conta dessa acomodação individual. Não estou falando que eles mascararam, não estou falando nada disso, mas é do ser humano. Você entra numa zona de conforto que tem que vir alguém e virar a chavinha de novo. Me parece que o Domi agora começou a conseguir isso, muito em função da base. E aí que eu queria chegar. Quando você tem um Palmeiras fazendo o trabalho de base que vem fazendo, e aí a diretoria mudando um pouquinho o perfil e o Luxemburgo apostando na molecada, você vê surgir o Patrick de Paula, o Gabriel Menino que já está na seleção, o Veron que foi eleito o melhor do mundo na Sub-17, e tem muito moleque bom ainda para aparecer no time de cima. O Flamengo também tem. O Flamengo também tem um trabalho de categoria de base muito bom, como tem o Santos e tantos outros times, o próprio São Paulo. Só que você não dá oportunidade para eles. Por conta da pandemia do coronavírus, esses moleques tiveram a oportunidade e eles abraçaram, eles responderam. E isso cria uma rivalidade interna que todos os jogadores que são craques, que jogam muito no Flamengo, olham para baixo e falam assim, opa, temos concorrência. A torcida gosta dessa molecada. Ou a gente começa a dar uma resposta, ou daqui a pouco eles vão pedir eles e não mais a gente. Então acho que isso tudo faz o Flamengo ainda muito forte, ainda um dos melhores times do campeonato, ainda capaz de disputar todas as competições para ganhar.
Agora, aquele time que a gente acompanhou o ano passado, eu acho que não existe mais.